Boa tarde. Minha palestra hoje continua a ser história, né? Então, a história que a gente fala é a respeito disso aí, né? Então, o meu bisavô, ele era casado com uma índia, né? Ele pegou, assim eles falam que eles pegaram no laço, né? Porque antigamente, quando descoberto do Brasil, os indígenas eram uns povos muito bravos, né? És um pessoal muito bravo, né? Então, é agora que já estão mais civilizados, a população, né? Já tem mais conhecimento que eles já são mais tranquilos. Mas no começo mesmo do descoberto do Brasil, eles eram um pessoal muito bravo, selvagem, assim, né? Não tinha muito costume assim com a população, né? Principalmente assim, homem branco assim, eles tinham muito receio de homem branco, né? Mas agora está mais civilizado, né? Tem algum ainda brabo, algum indígena aí, por algum canto ainda aí, que eles têm a sua medida ainda da brabeza, essas coisas assim, não se enquadrou ainda no meio da população, não se enquadra, mas a maioria deles enquadra, né? Você pode ir nas ordeias deles e tudo e é tranquilo. Então esse meu bisavô, né, era casado com a índia, e assim eles falam que foi pegar no laço, né? Então, porque era muito difícil uma índia, né, se implantar. Então é muito bom, aquela época aí, então a gente tem a mistura dos índios, a mistura de, dos, dos escravos, então é tudo misturado, nosso país é uma mistura, né, muito misturado, branco, preto, né, na minha familiar tem muito branco, tem gente até dos olhos azul, né, branco no meu familiar, porque a gente já misturou, não está tanto assim igual antigamente, né? E então, como meu avô era casado com a índia, então a gente considera também o sangue do índio, né? E então isso é muito importante até para a população. E aí foi passando, né? Meu, né, tataravô aí, não sei se ele, na época lá, se ele compor aquele terreno, então a gente tem uns terrenos, né? Também, não são muito não, mas são umas 10 aqui de terra, mas então quer dizer que antigamente para um camarada que era pobre para ter 10 aqui de terra, quer dizer que era impossível, né? A gente comprou barato na maioria das coisas, ou talvez até foi invadir também naquelas épocas, a gente não sabe como que funcionava, né? Então minha terra é lá perto do cerro, ficar aquele mundo abaixo lá, né? E lá de lá de- da minha terra aqui, a gente 350 quilômetros ao menos que a gente gasta aí para vir, né? 300 quilômetros. Então, o meu avô era rapazinho, né? E vinha de lá da minha terra, aqui em Sabará, que a gente sabe que Sabará é uma cidade assim mais velha, né, que o próprio Belo Horizonte, né, portanto em Sabará lá tem a casa da Renal, né, o pessoal do rei, rainha, né, aqui eles moravam lá, porque é essa cidadinha mais longa aí, Ouro Preto, tudo é uma cidade mais velha, né, de essa cidade histórica, né. E então meu avô vinha lá com um lote de burro, né, trazendo de lá da minha terra aqui para Sabará, o queijo, né, e a rapadura e a cachaça, né, porque não tinha, então eles compravam daqueles fazendeiros lá daquela região lá, e meu avô viajava mesmo e mesmo trazendo
esses produtos para cá, né, porque não tinha estrada de carro, era só estrada real, né, só aqueles trilhos, né, e então era muito difícil a vida do ser humano antigamente, né, e parava o gado, parava essas criação no canto, descarregava, tinha que descarregar tudo em alguma fazenda para poder dormir e depois carregar tudo de novo para poder, seguir a viagem. Então, era uma coisa assim que era muito trabalho. Os trabalhos deles antigamente era trabalho para encardir, não tinha máquina, não tinha nada e a gente hoje o pessoal está tudo, né, mais tranquilo, tem máquina, tudo. Ia fazer aquelas casas lá, cortava aqueles pau e furava ele para poder fazer aqueles esteios, né, e amarrar de varinha para rebocar com barro, né, e fazia cascada de barro, portanto eu cheguei a morar na roça, em casa de barro, né, é coberto de capim, né, e quando era capim, aquelas paias de coco, né, quando estava chovendo, aquilo molhava a gente tudo, principalmente quando a gente estava dormindo. Então, a vida antigamente era um sofrimento em vez de hoje, que o camarada tem tudo na mão hoje em dia, né? E a tua situação não era fácil para quem era pobre, né? Hoje tem muita vantagem, né? Hoje em dia. Mas então o pessoal antigamente sofria muito, né? Aqueles balai de queijo, aqueles balai de rapadura, é muito pesado. Já pensou, você tem que descarregar aqui para depois no outro dia carregar aqui de novo para continuar a viagem? Eu não sei quantos dias que o meu avô gastava de lá do- da nossa cidadinha até aqui no, em Sabará, não sei quanto não, mas só sei que ficava meses e meses para cá, né? Meu avô casou, tinha 8 filhos também, era um sofrimento, 8 filhos tratados mesmo nesse tipo de carro de boi e na enxada e carregando um mantimento, um material para poder tratar dos filhos, né? Que, que era um sofrimento, né? Então o Brasil aí nesse meio de tempo aí melhorou demais, que tem estrada de carro para tudo quanto é canto e com poucas horas a gente vem, com as 4 a 5 horas a gente vem de carro de lá da nossa cidade até aqui, né, nossa cidade cá, né? Nossa Sabará em Belo Horizonte, né? A gente em Belo Horizonte como Sabará são a mesma direção, então se lá tinha 300 e tantos quilômetros de Sabará, é a mesma distância, porque Sabará é a mesma distância praticamente de lá, né? Não é tão longe assim, Belo Horizonte não ficou tão longe, né? Pelo o que o meu avô, o trajeto que meu avô fazia, né? Então era uma vida muito difícil. Eu trabalhava para os fazendeiros lá e na plantação e tudo, e praticamente no final do ano a gente já estava devendo aquele mantimento para aquele fazendeiro, então eu trabalhava em troca daquilo, em pegar um queijo, uma rapadura e era descontado no serviço, alguma coisa assim, um toicinho, né? Então tudo isso aí era o sofrimento do antigamente quem trabalhava na roça, né? Talvez não tinha o poder o positivo de criar uma coisa, tinha a terra lá, mas a terra da gente não é uma terra suficiente para planta, né? E como tinha 8 irmãos, então o lugar mais adequado ficava as casinhas dos tios, meus pais, ficava casinha, então não tinha como plantar, então a gente não tinha um meio de comprar, de preparar a terra e nem comprar a semente, então a gente era obrigado mesmo a trabalhar para fazendeiro mesmo, naquelas épocas lá, tinha que trabalhar para fazendeiro, na enxada, eu com
9 anos já comecei a trabalhar, então a vida da gente na roça é esse tipo de sofrimento. Mas depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde.